Você já ficou diante do túmulo de alguém que amou e se perguntou se essa pessoa sabe que você está ali? Já sentiu aquele vazio esmagador, aquela necessidade desesperada de atravessar o véu da morte e tocar quem você tanto sente falta? Naqueles momentos silenciosos no cemitério, quando suas lágrimas caem sobre a pedra fria e o coração se parte de saudade, sua alma grita, perguntando se sua presença importa, se suas orações são ouvidas, se os falecidos sentem o seu amor. Hoje você está prestes a descobrir algo que transformará para sempre a maneira como entende a morte, o luto e os laços invisíveis que nos unem àqueles que partiram antes de nós. Santa Faina Kowalska, a grande mística da Divina Misericórdia, recebeu revelações diretas das almas do purgatório sobre o que elas experimentam quando os vivos visitam seus lugares de descanso. O que ela testemunhou abalaria os alicerces da forma como você encara a dor e a lembrança. Inscreva-se agora neste canal, para que você não perca mais ensinamentos e revelações de Santa Fina que podem mudar sua vida espiritual para sempre. Cada vídeo que compartilhamos contém conhecimento místico que o mundo moderno precisa desesperadamente ouvir. Não deixe que essa sabedoria passe despercebida. Clique em inscrever-se e ative o sino de notificações para que cada nova revelação chegue até você imediatamente. Esses ensinamentos não são simples conversas religiosas, são janelas para a eternidade, abertas por uma das maiores místicas que a Igreja já conheceu. Sua decisão de permanecer conectado a este canal pode ser o início de uma profunda transformação em como você se relaciona com o mundo espiritual e com aqueles que amou e perdeu. Santa Fina escreveu em seu diário, no parágrafo 58, algo que deveria fazer cada pessoa repensar como honra seus entes falecidos. Ela descreveu como uma irmã falecida lhe apareceu com uma mensagem de gratidão desesperada, dizendo que, quando alguém vai ao cemitério para rezar, uma luz desce sobre as almas que esperam no purgatório. Isso não era poesia nem metáfora. Santa Faina viu, com seus próprios olhos espirituais, o efeito que as orações terrenas têm sobre as almas em purificação. Ela testemunhou como uma simples visita, uma oração sincera, uma vela acesa com amor, podem penetrar a barreira entre este mundo e o próximo, trazendo alívio a almas que não podem ajudar a si mesmas e dependem inteiramente da caridade dos vivos. Imagine as almas de seus familiares falecidos, seus pais, avós, amigos, esperando naquele estado de purificação, desejando a conclusão de sua jornada até Deus e sentindo uma onda de consolação divina toda vez que você se lembra deles em oração. O mistério é este, e mudará para sempre a forma como você enxerga os cemitérios. Quando você está diante de um túmulo e pronuncia o nome de quem está ali sepultado, quando faz o sinal da cruz, quando sussurra uma oração vinda do coração, a alma ligada àquele corpo sente isso. Não com sentidos terrenos, pois já não os tem, mas com aquela percepção profunda que pertence ao espírito. Eles reconhecem a voz do amor, chamando através da distância. Santa Fina explica, no parágrafo 20 do diário, que as almas do purgatório estão unidas a nós por laços de amor espiritual que a morte não pode romper. Suas visitas não passam despercebidas. Suas orações não se perdem no vazio. Cada ato de lembrança que você realiza cria ondas no reino espiritual, trazendo luz a lugares de sombra, esperança a almas em anseio e a misericórdia de Deus àqueles que esperam por ela. A pergunta que agora deve queimar em seu coração é esta: se os mortos podem sentir minha presença, o que tenho negado a eles com minha ausência, com meu silêncio, com meu esquecimento? Pense nisso com cuidado. Imagine-se caminhando por um cemitério em uma tarde cinzenta de outono. O vento move-se entre as árvores, folhas se espalham pelos túmulos, e você se aproxima do local de descanso de alguém que um dia amou. Seus passos desaceleram à medida que se aproxima. A garganta se aperta. Lembranças inundam sua mente. Conversas que tiveram, risadas que compartilharam, o último olhar antes da despedida. Você se ajoelha, toca a pedra fria e sente-se completamente só. Mas as revelações de Santa Faina dizem algo espantoso.
Naquele exato instante, você não está sozinho. A alma daquela pessoa que você lamenta tem consciência, de alguma forma misteriosa, de que você veio. Ela sente o calor do seu amor atravessando sua purificação, como uma chuva suave sobre uma terra seca. Experimenta um alívio em seu sofrimento, um momento de consolação espiritual, um gosto da misericórdia pela qual anseia com cada fibra do ser. Isso muda como você vê aquele cemitério cinzento? Transforma o que significa visitar os mortos? Santa Fina registrou em seu diário, no parágrafo 594, um encontro que revela a profundidade da gratidão das almas quando oramos por elas. Ela descreveu ver uma irmã falecida, que lhe apareceu radiante de alegria, tendo recebido permissão do Senhor para voltar e expressar gratidão pelas orações feitas em sua intenção. A irmã disse diretamente a Santa Fina que suas intercessões haviam trazido imenso alívio. E isso não foi um caso isolado. Ao longo de sua vida mística, Santa Fina repetidamente experimentou a presença de almas agradecidas que desejavam que os vivos compreendessem o quanto são poderosas, preciosas e necessárias as orações dos vivos. Essas almas não podem ajudar a si mesmas. Elas estão em um estado em que sua purificação precisa ser completada, mas não têm meios de acelerar o processo. Dependem inteiramente da caridade, do amor e da lembrança daqueles que ainda caminham neste mundo. Quando você as esquece, elas sentem o peso desse abandono. Quando você se lembra delas, experimentam uma alegria tão profunda que se tornam intercessoras por você diante do trono de Deus. Você precisa compreender algo que a cultura moderna tenta apagar da consciência humana. A morte não é o fim de um relacionamento. As almas dos fiéis falecidos permanecem parte da comunhão dos santos, aquele corpo místico de Cristo que une o céu, a terra e o purgatório. Quando você visita um túmulo, não está apenas realizando um ritual sentimental para seu próprio conforto emocional. Está participando de uma troca espiritual real e objetiva que afeta o estado de uma alma imortal. Santa Fina via essa verdade com tanta clareza que dedicou grande parte de sua vida de oração a interceder pelas santas almas. Ela compreendia que cada rosário rezado, cada missa oferecida, cada ato de misericórdia feito em memória dos mortos cria um canal pelo qual a graça de Deus flui até o purgatório. As almas lá são purificadas pelo amor, e o seu amor na terra intensifica essa purificação, não acrescentando dor, mas aproximando-as da visão beatífica que tanto desejam. Agora vem a pergunta prática, que deve estar queimando em sua mente. O que exatamente você deve fazer ao visitar um cemitério? Como tornar a sua presença ali verdadeiramente significativa para as almas dos falecidos? Santa Fina oferece orientações claras, baseadas nas revelações que recebeu. Primeiro, sempre comece fazendo o sinal da cruz, lembrando que o corpo sepultado ali é um templo do Espírito Santo, que um dia ressuscitará em glória. Segundo, reze pedindo especificamente que a misericórdia de Deus desça sobre aquela alma. Ela recomendava de modo especial a coroa da Divina Misericórdia, porque o próprio Jesus lhe disse que essa oração tem poder extraordinário para libertar almas do purgatório. Você pode rezá-la em silêncio ali, junto ao túmulo, e a cada vez que diz as palavras, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Você está abrindo comportas de graça. Terceiro, ofereça uma missa ou uma comunhão pela alma daquela pessoa falecida. Santa Fina escreveu que nada traz mais luz ao purgatório do que o santo sacrifício da missa, porque ali os méritos infinitos da morte de Cristo na cruz tornam-se presentes e podem ser aplicados às almas que aguardam purificação. As revelações tornam-se ainda mais assombrosas quando se descobre o que Santa Fina viu a respeito de dias especiais no calendário da Igreja. Ela registrou em seu diário, no parágrafo 748, que na festa de todos os fiéis defuntos, 2 de novembro, e durante a oitava que se segue ao dia de todos os santos, o céu se abre de modo particular para as santas almas. Ela viu uma grande luz descendo sobre o purgatório.
quando as orações da igreja na terra criavam uma torrente de misericórdia, fluindo até aquelas almas necessitadas. É por isso que a igreja concede indulgências plenárias àqueles que visitam cemitérios nesses dias e rezam pelos mortos, observando as condições prescritas. Essas não são tradições antigas ou costumes simbólicos. São realidades espirituais com efeitos objetivos. Quando toda a igreja se eleva em oração pelos fiéis defuntos, o poder dessa intercessão unida abala as portas do purgatório e liberta inúmeras almas para a alegria do céu. Participar dessas práticas significa tornar-se parte de um ato cósmico de misericórdia que repercute por todo o reino espiritual. Mas há algo que deve motivar você, ainda mais, a rezar pelos mortos. Santa Fina revela que as almas que você ajuda jamais o esquecerão. No parágrafo 594 de seu diário, ela explica que as almas gratas tornam-se poderosas intercessoras diante de Deus em favor de seus benfeitores. Quando você reza por alguém no purgatório, quando oferece missas por essa pessoa, quando visita seu túmulo com amor e lembrança, ela não permanece passiva diante de sua caridade. Assim que é libertada para o céu, essa alma começa imediatamente a interceder por você, com uma intensidade e eficácia quase inimagináveis. Ela sabe, por experiência direta, o que significa depender das orações de outros. Ela sentiu o alívio que vem quando alguém na terra se lembra dela. Portanto, quando finalmente se encontra diante de Deus em glória, o primeiro pensamento dessa alma é retribuir sua bondade, suplicando graças e bênçãos para você. Isso cria um ciclo de amor sublime. Os vivos ajudam os mortos, e os mortos ajudam os vivos, todos unidos no corpo místico de Cristo. Escreva agora nos comentários esta frase poderosa: eu rezo pelas santas almas do purgatório e confio que elas rezam por mim. Escreva-a como um ato de fé, como uma declaração pública de que você compreende essa verdade profunda. Não deixe que a vergonha ou o ceticismo moderno o impeçam de tornar esse compromisso visível. As almas precisam da sua voz para falar por elas. Precisam da sua fé para sustentá-las. Ao escrever essa frase, você está fazendo um contrato espiritual. Você se lembrará delas e elas se lembrarão de você. Milhares de almas podem ser libertadas do purgatório graças às orações inspiradas por seu gesto. Outros, ao lerem o que você escreveu, podem ser tocados e começar a rezar por seus próprios entes queridos falecidos. Você se torna parte de uma corrente de misericórdia que se estende através do tempo e da eternidade. Isso não é superstição. É a experiência vivida dos santos, confirmada pelo ensinamento constante da Igreja e validada por 2000 anos de prática cristã. Escreva agora a frase e sinta como algo muda dentro do seu próprio coração. Há uma pergunta que talvez você esteja se fazendo ao absorver tudo isso. E aqueles que não têm ninguém para rezar por eles? E os mortos esquecidos? Aqueles cujos túmulos estão cobertos de ervas daninhas, cujos nomes desapareceram das lápides, que não têm parentes vivos para acender uma vela ou murmurar uma oração. O coração de Santa Fina se partia por essas almas abandonadas. Ela fez disso uma parte diária de sua vida espiritual, oferecendo orações por aqueles que não tinham ninguém que se lembrasse deles. Ela compreendia que essas eram frequentemente as almas que mais tempo sofriam no purgatório, não porque seus pecados fossem maiores, mas porque o fluxo de graça para elas havia sido interrompido pelo esquecimento humano. Quando você visita um cemitério, pode adotar essa prática. Enquanto caminha entre os túmulos, pare diante daqueles que parecem esquecidos. Reze por quem quer que esteja ali sepultado. Você não precisa saber o nome, Deus o sabe. As almas sentirão o toque da sua caridade e se encherão de gratidão. Você pode ser a única pessoa, em décadas, a oferecer-lhes qualquer ajuda. Imagine a alegria que um gesto assim causa no céu. Pense também na sabedoria espiritual por trás da antiga tradição da Igreja de construir templos próximos aos cemitérios ou de ter os campos santos ao lado das igrejas. Isso nunca foi mera conveniência, mas sim
a expressão de uma profunda verdade teológica. Os fiéis falecidos ainda fazem parte da igreja e se beneficiam das orações e missas celebradas dentro daquelas paredes sagradas. Toda vez que a Eucaristia é oferecida, graças transbordam para as almas do purgatório. Quando você participa da missa, não está apenas santificando a si mesmo, mas participando da santificação dos mortos. As orações da liturgia, especialmente o momento pelos mortos no cânon romano, criam um vínculo místico entre o altar e os túmulos lá fora. Santa Fina compreendia perfeitamente essa unidade da Igreja além das fronteiras da morte. Ela nunca separava sua vida terrena da preocupação pelas santas almas. Tudo o que fazia, cada sofrimento, cada oração, cada ato de amor, era oferecido pelos vivos e pelos mortos, reconhecendo que todos somos um só corpo em Cristo. Permita-me agora trazer tudo isso para um nível profundamente pessoal. Pense, neste instante, em alguém que você amou e que já faleceu. Visualize o rosto dessa pessoa. Lembre-se do som da sua voz. Recorde um momento de felicidade que compartilharam juntos. Agora pergunte a si mesmo com honestidade: quando foi a última vez que você visitou o túmulo dessa pessoa? Quando foi a última vez que rezou especificamente pela alma dela? Quando foi a última vez que ofereceu uma missa em sua intenção? Se a sua resposta revela negligência, não se entregue à culpa. A culpa paralisa. Em vez disso, permita que esse conhecimento o leve à ação. Hoje mesmo você pode mudar tudo. Pode rezar por ela agora, onde quer que esteja. Pode decidir visitar o túmulo nesta semana. Pode pedir à sua paróquia que celebre uma missa pela alma dessa pessoa. No exato momento em que você começar, a alma que você ama sentirá o efeito. Santa Fina nos assegura que nenhuma oração pelos mortos é desperdiçada. Mesmo que aquela alma já tenha alcançado o céu, sua oração é redirecionada para outras almas necessitadas ou retorna a você como bênção. A economia espiritual da graça nada desperdiça. Cada ato de amor gera efeitos eternos. Mas há também algo que você precisa ouvir e que pode abalá-lo. Santa Fina registrou casos em que as almas lhe apareceram em profunda angústia, não porque seus pecados fossem especialmente graves, mas porque haviam sido completamente esquecidas por aqueles que as amaram em vida. Ela descreveu em seu diário como algumas almas suplicavam para que ela contactasse seus parentes vivos e implorasse que rezassem por elas. A dor de ser esquecidas acrescentava um sofrimento especial à sua purificação, um sofrimento que não vinha da justiça divina, mas da frieza humana. Essas almas contavam com o amor de suas famílias para sustentá-las após a morte. Esperavam que os laços formados em vida continuassem além do túmulo, mas, em vez disso, encontraram silêncio, negligência e ausência de oração, que as deixaram mais isoladas em seu sofrimento. Não permita que isso seja dito de você. Não permita que aqueles que um dia amou sofram essa angústia adicional porque você seguiu com a vida e os retirou de seus pensamentos. Reflita sobre a verdade mais profunda que as revelações de Santa Fina nos mostram. O cemitério não é, em primeiro lugar, um lugar de morte. É um lugar de espera, de esperança e de transformação. Os corpos ali sepultados dormem na expectativa da ressurreição. As almas ligadas a esses